da palavra, um tema aí é crescendo em minha liderança. Eu quero começar. Então, qual que é o tema da palavra, irmãos? Crescendo em minha liderança. É uma reflexão praticamente e é um desafio para todos nós. Esse crescimento na nossa liderança. Não se engane que essa palavra tem apenas o objetivo de colher frutos dentro da igreja ou das células, porque não é. Aqueles que crescem em liderança, crescem profissionalmente, crescem ao lidar com sua família, crescem em todos os níveis da sua vida. Crescer em liderança é algo interessante. É algo que você deveria estar visando isso, né? E liderança é uma postura, é uma característica em nós que pode ser cada dia mais acrescentada e desenvolvida. Então há pessoas que nascem, talvez por causa do temperamento e personalidade, nascem com essa aptidão de liderança. Elas têm, por exemplo, muita iniciativa, muita constância e tal. Isso ajuda no processo de liderança. Entretanto, esses que são cheios de iniciativas também têm muitos pontos negativos que precisam ser trabalhados na sua liderança. Então, ninguém nasce líder, pronto, eu sou líder formado, eu nasci assim e tal. Não é assim, não acredito assim. Acredito que algumas pessoas têm de fato por temperamento e por outras questões genéticas e de criação, mas capacidade de liderar. Entretanto, aqueles que não foram abençoados com essa herança familiar ou de temperamento, de forma que o facilite na sua liderança, esses também podem desenvolver a sua liderança. A minha grande preocupação é quando algumas pessoas não se interessam por este tema. Né? Como se elas, não, eu nunca vou ter que fazer isso, eu nunca tenho que liderar. Então, isso é para mim uma preocupação. Por quê? Porque a liderança, ela é útil quando você brinca de futebol, a liderança é útil quando você casa. Então, por exemplo, homens que não foram treinados na liderança, geralmente casam e se tornam aqueles homão frouxão, que não fazem nada, não resolvem nada, não tem atitude. Ai, amor, o que eu faço agora e tal? Se tranca em casa igual Acabe, se tranca dentro do quarto, e desanimada e tal. Então, porque não teve um desenvolvimento na sua liderança. Então, existem muitas coisas que podem ser faladas sobre liderança. Hoje, eu quero tocar em 4 aspectos. Muito simples também. Mas eu quero começar com algumas frases de algumas pessoas. A primeira, essa ficou impossível de mostrar. Eita, acho que foi a projeção que eu fiz. Então não vai dar para vocês lerem nenhuma, porque eu coloquei num point aí, num PowerPoint que não vai funcionar. Se vocês conseguirem mudar o fundo rapidinho, tudo bem. Se não, deixa assim mesmo. Então a primeira frase é uma frase de Napoleão Bonaparte, imperador francês. Ele diz assim: um líder é um vendedor de esperança. Só algumas frases. Um líder é um vendedor de esperança. Então, irmãos, quando a gente fala de desenvolver liderança, não pense só em coisas chatas. Quando nós nos tornamos líderes, nós somos capazes de ampliar o potencial das pessoas que estão ao nosso redor, de torná-las mais felizes, tá? Então vamos lá, em sequência. Uma outra frase, esta de um homem. Irmãos, minha pronúncia pode ser totalmente errada, então vocês me perdoem. A intenção aqui não é falar o nome correto, é só ver a frase. Mas um homem chamado Harry Truman, que foi presidente dos Estados Unidos, ele diz assim: a liderança, eu gostei muito dessa frase, olha, presta atenção nela. A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de o fazer. Olha que desafio. A liderança é a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que elas não querem fazer e ainda por cima gostem do que estão fazendo. Então, às vezes você olha para a pessoa e ela diz: eu não quero, eu não gosto de fazer isso. Mas a sua liderança vai conduzi-la de uma maneira tão tremenda que ela vai fazer e ainda vai gostar de fazer. Moisés, ele queria liderar o povo na saída do Egito? De jeito nenhum.
Aí quando Deus manda, fala, vou matar esse povo, o que ele fala? Não, Senhor, não pode matar. Ele estava gostando daquele negócio. Então, ainda que ele tenha sofrido, ainda que ele tenha passado muita raiva com aquele povo, Moisés gostou de experimentar a liderança. Principalmente, irmãos, porque quando nós, escuta isso, quando nós experimentamos liderança espiritual, nós experimentamos medida da parte de Deus, que nenhuma outra categoria de crente recebe e experimenta, a não ser um líder. Então, quando nós nos prontificamos a sermos líderes, nós recebemos de Deus uma medida que não receberíamos se não fôssemos líderes. Amém, irmãos? Outra frase aqui. A liderança é uma poderosa... Quem falou essa frase foi... Esse aqui não dá para falar meu sobrenome, mas eu vou brincar com ele, com esse sobrenome. Olha lá, deixa eu colocar para você na frase. Irmãos, vocês são fera. Muito obrigado. Aqui, ó. Esse Norman... Não dá para ler, irmão. É quase que é um Schwarzenegger, mas é um Norman Schwarzkopf. Não sei a origem, mas ele foi o general americano que conduziu os soldados na guerra do Iraque em 1991, não é? Que foi a meados da guerra lá. E esse general, ele diz assim, a liderança é uma poderosa combinação. Olha que inteligente. A liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se tiver de passar sem que seja estratégia. Ou seja, que fique o caráter. Né? Muito legal isso, o que esse general diz. Uma outra frase agora desse Joey Namath, alguma coisa nesse sentido, ele é um jogador de futebol americano, ele diz assim, para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir. E ninguém quer seguir alguém que não sabe onde está indo. Então eu percebo assim, quando o líder, eu não quero essa célula aqui, e tal. Irmãos, você perde a força de atração. Então você não pode perder a sua força de atração de maneira alguma. Né? Então tá aí esse conselho desse jogador de futebol americano. Depois, essa Margaret, o quê? Thatcher, que foi primeira-ministra, né, britânica. Ela diz assim, um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo. Muito jóia isso, muito jóia o que ela está dizendo. Agora percebe, irmãos, todos esses grandes homens, essas grandes mulheres se tornaram líderes. Todos. Se você diz assim, não quero me tornar líder não, é porque você... Deixa eu falar uma coisa pesada. Posso falar uma coisa pesada? Toda pessoa que diz dentro de si, não quero ser líder não, é porque ela é interiormente fracassada. Ela é interiormente fracassada. Desistida de si mesmo e dos outros, e do mundo à sua volta. Né? Então, resolva isso dentro de você. Você precisa desejar ser líder. Né? Então, talvez você não quer ser líder de uma célula, porque alguma coisa aconteceu e te traumatizou. Mas abandonar esse princípio de liderança, tem alguma coisa errada dentro do seu coração. Porque o Senhor criou o homem para dominar e para governar. O governo está em nós. Outra frase deste George Van Valkenburg, que eu não sei quem é, que diz assim, liderança é fazer o que é certo, quando ninguém está olhando. Isso é muito jóia, irmãos. Por que alguns líderes só dizimam quando alguém está em cima deles? Por que alguns líderes só fazem uma célula correta quando tem um supervisor lá? Né? Não estou dizendo que tem gente assim, mas pode ser que seja, pode ser que tenha. Né? Então por que alguns líderes só oram, ou só jejuam, quando há um propósito da igreja, quando tal... A liderança é algo que nós fazemos, mesmo quando ninguém está nos vendo. Donald McGannon, um executivo americano, ele diz assim, liderança é ação e não posição. Então aqueles que ficam dizendo, se eu fosse o líder, eu iria mudar tudo isso. Nada. Se você não faz nada, enquanto você não é um líder, você vai fazer menos ainda quando você tiver esse título. Tá? Então liderança não depende de posição, não depende de título. Uma frase agora de Sam Walton, eu não sei se é essa a pronúncia, mas é o criador do Walmart, né? Do Sam's Club, e aí vai. Né? A Kátia sabe pronunciar, né, Kátia? É Sam
Ron, ela está dizendo, ela está pronunciando ali. Grandes líderes, achei interessante também essa palavra. Grandes líderes mudam de estilo para levantar a autoestima de suas equipes. Se as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar. Então, eu gosto disso assim, porque às vezes é necessário, irmãos, flexibilidade na liderança. Não, comigo tem que ser assim, tal e tal. Não, peraí. Grandes líderes mudam de estilo. Paulo disse que ele se tornava, como é que é o versículo? Me ajuda? Ih, que furo no meio da palavra, né? Eu me tornei me tornei fraco para ganhar os fracos, né? Me tornei pobres para ganhar os pobres, e aí vai, né? Me perdoa, um texto tão clássico da palavra e me fugiu à minha mente hoje. E mais uma frase ainda, Augusto Cury, que ele diz assim: o maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força de sua humildade e experiência da sua fragilidade. Está aí a frase do Augusto Cury. Uma outra frase de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, um dos presidentes mais famosos de toda a história dos Estados Unidos. Ele diz: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Uau, meu Deus! Quais são as habilidades extraordinárias que nós temos desenvolvidas nas pessoas comuns? E uma última frase, essa precede ao vídeo, que é: quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. É uma palavra aí inspirada naquilo que Jesus nos ensinou. Aí eu trouxe um vídeo que já está rodando aí nos WhatsApp. É difícil, irmãos, trazer alguma novidade no Tadel, porque o WhatsApp é muito rápido, né? Mas eu trouxe um vídeo que a gente vai passar aí sobre essa liderança servidora. É bem rapidinho e a gente já vai concluir aqui alguns. Eu quero dar 4 dicas para a sua liderança. Então eu quero passar esse vídeo para você perceber assim, o quanto é interessante essa atitude servidora no nosso coração. Essa paciência de servir os que estão mais fracos, de tolerar aqueles que ainda não compreenderam um princípio, né, e de servir as pessoas. Vamos lá, assim que vocês estiverem prontos, fique à vontade. Não sei se você já assistiu, mas a gente assiste de novo. Ele quer sair desse ribeirinho, né, irmão? Ele quer sair, ó. Tem muito líder que está assim, muitas pessoas que estão assim, ó. Querem sair do buraco que estão. Querem deixar as coisas, os pecados, as prisões. Eles querem, eles tentam. Eles não estão conformados. Olha só. Eles tentam uma vez. Eles tentam de novo, ó. Poxa vida, como eles estão tentando. Tem hora que parece que vai conseguir, olha lá, vai conseguir. Não consegue. Muda de estratégia, tentam de um jeito, tenta de outro. Meu Deus, ele não consegue, ele se cansa. Né? Esse elefantezinho está cansado, olha que dó. Gente, ele quer sair desse buraco. A gente não sabe por que ele entrou aí, como muita gente não sabe por que está como está. Ele precisa de ajuda para sair daí. Sozinho ele não dá conta. Mas aí, de repente, olha lá. Alguém enxerga o esforço desse discípulo gordinho aí. Alguém enxerga o esforço. Ele até procura por outro caminho e tal, mas não tem jeito. Ele não consegue. Mas olha lá, ó. Olha você chegando lá, um líder mais maduro, um líder com mais experiência, ele está ali. Ele poderia dar a mão, ele poderia dançar a tromba um com a outra, mas o que esse líder faz? Ele é servo, olha lá. O que ele vai fazer? Conversou ali, pediu oração, fez um discipulado, olha lá, ó. Olha o discipulado. Conversou, aí o líder diz assim: não, deixa tranquilo, chega para lá, eu vou descer onde você está. Eu vou sofrer, eu vou chorar com os que choram, eu vou com você.
E eu vou te dizer uma coisa, com a minha oração aqui junto, nós dois, eu vou te tirar desse buraco aí. Olha lá. E aí ele sai, olha, ele vai ficar. Ele saiu com facilidade também, né? Então, isso é liderança servidora, irmãos. Obrigado. Isso é uma maneira, né, de nós, para a gente refletir um pouquinho, para nós podermos ajudar uns aos outros. Esse líder elefante ali poderia simplesmente ter deixado para trás. Não, você nunca consegue abandonar esse pecado. Não, você nunca vai ser líder nada. Não, você não dá conta e tal. Ele poderia simplesmente ter abandonado, deixado para trás. Mas ele não. Ele entra ali junto com o buraco, ou seja, ele compreende o que aquele outro está passando, e nessa compreensão ele consegue ajudar o seu irmão elefantinho, né? Agora, irmãos, olha só, bem rapidinho, como você vai desenvolver a sua liderança? Deixa eu te dar 4 características, 4 pontos para você estar observando. Poderia ser mais de 100 pontos, mas deixa eu te dar apenas 4. Primeiro, inspecione aquilo que você tem feito. Inspecione. Está ali a primeira dica, não está passando. Inspecione. Êxodo 39, versículo 43, diz assim: Moisés inspecionou. Pronto. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Queria até ter um pouco mais de tempo hoje, mas eu não quero tomar o tempo dos supervisores para falar sobre isso. Moisés tinha acabado de concluir a obra do tabernáculo. E o que Moisés vai fazer? Ele vai inspecionar. Ele vai colocar os olhos lá, irmãos, para ver se tudo foi feito na medida que Deus tinha dado para ele. Então, irmãos, essa é uma característica de um bom líder. Ele ensina a fazer, ele verifica se está sendo feito certo, ele faz essa inspeção. Tem até uma frase bem conhecida, deixa eu ver se eu consigo lembrar dela, que é assim: primeiro eu faço e você me observa. Olha o líder, eu faço e você me observa. Depois eu faço e você me ajuda. Está comigo? Está prestando atenção? Eu faço, você me observa. Depois eu faço e você me ajuda. Depois você faz e eu te ajudo. E por fim, você faz e eu te observo. Né? É uma maneira de você ir treinando. Então Moisés faz algo interessante aqui. A Bíblia fala que ele vai inspecionar toda a obra. A segunda parte do versículo diz: e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então não tem como nós sabermos, irmãos, se os nossos líderes de células estão fazendo as coisas como a gente tem percebido que é a melhor maneira, a maneira que Deus tem nos ensinado a fazer, se nós não formos ver. A gente precisa colocar os nossos olhos. Por isso que a gente está trabalhando, modificando, criamos relatórios de supervisão. Eu imagino que seus supervisores já tenham passado para vocês hoje. Se não, por favor, pega com o seu líder imediato, né, esse relatório. A gente vai estar ajudando isso. Vamos fazer um curso de supervisores agora. Os supervisores vão passar por um curso top. E o melhor de tudo é que no final do curso vai ter um churrasco. Isso é bom, né, irmãos? Essa é a boa parte. Só para supervisores de células. Para quê? Para que todo supervisor possa entender esse princípio. Qual é o princípio de Êxodo 39, 43? Aquilo que não é inspecionado, aquilo que não é visto, aquilo que não é olhado, não pode ser garantido que está sendo feito certo. Somente porque o líder disse: não, eu estou fazendo. Às vezes, você não comunicou bem e ele não entendeu bem. Então, ele não está fazendo da forma correta. Então, Moisés vai inspecionar, aí ele tem a certeza que está sendo feito, que a medida está correta. Aí a outra parte do texto diz que Moisés então abençoa as pessoas que haviam feito todas aquelas obras. Então, o que acontece, irmãos? Alguns de nós queremos abrir algumas células e queremos que ela seja bênção, queremos que ela dê bom resultado, sem perceber que a bênção só veio depois que Moisés inspecionou e conferiu que estava tudo certo. Então, o que a gente tem percebido? Muitas células, por ausência de auxílio pela supervisão, o líder está morrendo.
Essa célula não vai multiplicar nunca, porque falta esse suporte de amor, de incentivo, de criatividade que um supervisor dá. Então, irmãos, um líder de célula é importante para a multiplicação? Muito importante. O anfitrião é importante? Muito. Os membros de família em geral é importante para multiplicar? Muito. Mas as minhas convicções, um supervisor é mais decisivo na multiplicação da célula do que o próprio líder. Por quê? Porque ele pode, entre outras coisas, reintegrar células, tocar na liderança, mudar a liderança daqui, ele pode mexer em coisas que o líder não pode mexer. Então nós estamos acreditando que uma das coisas que vamos estabelecer para multiplicarmos 100% de nossas células este ano é investir na vida de liderança, entre eles os supervisores de célula. Uma outra característica, então aqui vamos só fechar isso, líder. A nossa liderança tem que crescer na nossa capacidade de inspecionar, de ver, de ouvir, de observar, de acompanhar, ver se está sendo feito corretamente. Outra característica, segunda, um bom líder nunca relaxa em seu trabalho. Isso é muito sério. Provérbios 18:9 diz: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, o que é relaxar? Relaxar é perder o zelo, é perder o cuidado. Eu fico observando muito isso, é muito notório, irmãos, nas mulheres, o relapso. Mas deixa eu te explicar por quê, calma aí. Quando as mulheres estão todas empolgadas, bem consigo mesmas, vocês não saem para um supermercado sem embaçar um batom. Não é verdade? Sem se olhar no cabelo, sem se arrumar e tal. Mas quando vocês estão para baixo, maridão brigou, você está naquele dia mal, sabe como vocês fazem? Aqui, prendeu o cabelo, né? Prendeu o cabelo, nem passou batom. Às vezes, irmãos, meu Deus, está com aquela roupa que dormiu e vai no supermercado toda relapsa. Então, líderes desanimados consigo mesmos tendem a se relaxar com tudo. E às vezes nem percebem. Os relapsos, né? As pessoas mais relaxadas costumam começar a colocar a culpa nos outros e tal. Elas nem estão se vendo o quanto elas estão feias. Semblante feio, abatido, desanimado e tal. Alguém pode dizer assim, mas pastor, você não pode falar isso do desanimado. Ele é um doente, é verdade. Mas em toda a Bíblia você vê Deus dizendo assim, anima-te, seja corajoso, vamos lá, ser forte. Ou seja, Deus não está dizendo assim, vem cá, eu vou te dar um comprimidinho da força. Tum, papai, né? Compre o espinafre e tal. Não é, o espinafre é a Bíblia, né? Então, o que a Bíblia está nos dizendo com isso? Que nós tomamos decisão. É lógico que a força vem do Senhor, mas nós tomamos uma decisão dentro do nosso ânimo. Nós temos controle sobre o nosso ânimo. Amém? Queridos, não quero desprezar a luta de ninguém aqui. De ninguém. Mas se eu fosse olhar para as minhas guerras, eu não estaria pregando hoje aqui. Nunca. Se muitos dos irmãos fossem olhar para as suas próprias guerras, nem estaria hoje no Tadel. Não é verdade? Então o ânimo é a capacidade de nos manter caminhando dentro de um propósito, mesmo cheio de problemas. Não é? Então, olha o que esse Provérbios disse. Quem relaxa no seu trabalho é o irmão do que o destrói. Então, por que algumas células não dão certo? Porque o líder vai relaxando, irmãos. O líder vai perdendo as forças, vai perdendo o esforço, né? E ele pensa que, mesmo relaxado, ele tem que ficar ali. Aí entra o supervisor, porque escuta, é melhor, deixa eu falar um negócio para você, é melhor reintegrar uma célula, é melhor mudar a liderança, do que manter um líder relaxado na frente. Será que eu estou falando alguma besteira hoje, irmãos? É um desafio. Mas isso não é uma ameaça, nem de longe. Você sabe que eu não faço isso. Isso é um desafio para que você seja acrescentado em vigor, em fé, em ânimo. Em nome de Jesus. Né? Mas é lógico. A Bíblia fala que aquele que é corrigido várias vezes, na mesma situação, precisa ser tirado do que faz. Precisa ser arrancado de onde ele está. Né? Terceira característica, muito interessante essa,
líderes que tocam nas pessoas, nas necessidades das pessoas. Olha esse texto de Jesus, tanto que é bonito. Mateus 8,15. Jesus tocou na mão dela. Dela quem, irmãos? Na mão da sogrinha de Pedro. Não sei qual que é a idade que ela tinha, mas eu vou chamar de sogrinha. Jesus tocou na mão da sogrinha de Pedro e a febre saiu dela imediatamente. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Qual que é a consequência, irmãos? Líderes que tocam nas necessidades das pessoas têm o cuidado e a proteção delas. Quando eu toco na necessidade da pessoa, é comum eu colher dessa pessoa um cuidado e uma proteção dela por mim. Quando Jesus curou alguns enfermos e os religiosos da época vieram, acusaram, falaram, o que esses enfermos disseram? Defenderam Jesus. Né? Defenderam Jesus. Não. Igual a mulher samaritana. Jesus falou com ela na necessidade dela. Aí, quando ela foi falar de Jesus, ela disse: venham e vejam. Olha quem eu encontrei. Porventura não é este o Messias? Então, ela só tinha palavras boas para falar a respeito deste líder que tinha tocado na necessidade das pessoas. Então, escuta, irmãos. Nós, como líderes, nós temos desafios para as pessoas. Temos que levar todas as pessoas numa conferência, temos que levar na convenção. Temos. Mas beleza, mas vamos entender um negócio? Ninguém está aqui para cumprir com as minhas causas. Somente para cumprir com as minhas metas, os meus desafios. Não, nós estamos aqui para ouvir as necessidades que você tem e tocar nas necessidades que você tem. Entendeu isso? Então um bom líder não é apenas aquele que cobra, que desafia, que organiza e que isso e que aquilo outro, mas é aquele também que tem esse tempo, essa disposição de tocar na necessidade das pessoas que estão ali ao seu redor. Não é? Então talvez quanto tempo você não pergunta para as pessoas da sua célula se ela tem coisas para comer em casa, né? Se ela tem dinheiro para pagar a água e a energia. Não quer dizer que você tem que pagar não, irmãos. Mas você pode pelo menos chorar com ela e dizer: vamos chorar junto, porque lá em casa também está cortado. Né? Mas essa maneira de tocar nas necessidades, estão compreendendo? Quando a gente toca na necessidade da pessoa, a gente colhe dela o serviço. E elas nos servem com muito mais amor. Foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro. A Bíblia fala que quando Jesus toca nela e ela é curada, ela se levanta rapidamente e começa a cuidar dele. Dele quem? Jesus. Então, um versículo começa Jesus cuidando de uma mulher e termina a mulher cuidando de Jesus. Isso não é lindo, irmãos? Então, quanto mais a gente cuida das necessidades das pessoas, mais essas pessoas, dentro do nível delas, vai cuidar das nossas necessidades. E eu termino com esse último ponto aqui: líderes que sabem ser firmes, mas também sabem ser doces. Em alguns líderes, faltam firmeza. Em outros líderes, faltam doçura. A boa liderança casam esses dois. É como comer bolacha de sal com goiabada. Quem gosta? Né? É como comer queijo com doce de leite. O queijo ali mais salgadinho, aquele doce de leite por cima, você bota tudo na boca. Meu Deus do céu, oh aleluia. Quase falei em línguas estranhas agora aqui. Né? Então, tem que ter a firmeza nessa coisa mais salgada, mas tem que ter a doçura. Provérbios diz assim: a raiva do rei é como o rugido de um leão. Então, tem líderes que tem que ser um leão. Ele tem que aprender que tem hora que ele tem que dizer assim: foi leão? Foi leão? Ou foi um gatinho? Né? Então, tem hora que o líder tem que dizer: opa, não, aqui tem um rei. Não, peraí, eu tenho uma palavra. Não, é essa direção. Tem hora que o líder tem que o que o rei fala? Rugir, né? Está aqui no texto, acabei de ler, esqueci a palavra. Então, tem hora que o líder tem que rugir como leão. Mas, olha a continuação do versículo: mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Essa água que regam as plantas. A chuva forte pode estragar, mas o orvalho só traz benefícios. É algo suave, doce, que faz tão bem. Então, um bom líder tem que aprender o equilíbrio do rugido do leão com a suavidade de um orvalho. A gente tem que aprender. Qual que é a sua dificuldade? Vamos lá. Para a gente terminar. É mais difícil para você rugir como leão? Quem é mais difícil aqui para rugir como leão?
Ou é mais difícil para você a doçura do orvalho? Quem é mais difícil de ser doce como orvalho? Né? Deixa você ir julgar a si mesmo. Não quero nem mencionar. Você levantou ou não levantou a mão. Fica aí no seu coração. Então, eu queria deixar essas 4 características para desenvolver a sua liderança. Amém, queridos? Vamos orar por nossa liderança? Você pode ficar de pé?